demais, tá vendo, Rafa? Eu sempre quis ter o poder na minha mão, assim, sabe? Eu fiz assim, aí não deu certo. Não, agora ele vai ficar sentindo, toda vez ele vai querer fazer isso, né, Pedro? Boa tarde, bem-vindo para você que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Tá começando mais uma parte do nosso Revolution Congress, não é não, Rafa? Isso mesmo, Pedro. E tem muita coisa boa para acontecer ainda. O que a gente teve hoje de manhã, Pedro? Recapitulando aí. A gente teve pregação com Guilherme Cristóvão. Falamos sobre o sobrenatural, né? Então, viajamos aí sobre o que é sobrenatural, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Tivemos também o Vitor Leal falando sobre as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Também envolvendo o nosso astronauta. Para quem não viu o nosso astronauta, ele está bem ali no nosso cantinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele. Falando sobre essas virtudes, então, fé, esperança e caridade. E nós vamos ter muito mais coisas, porque o Revolution Congress ele não termina nessa tarde, não é mesmo, Rafa? Não, a gente ainda tem agora o talk show, a gente tem a por isso que Santa a gente tá assim, Missa, né? chique, né? Temos a noite oracional também, que vai ser muito boa. Amanhã a gente tem pregação com o Peter de Laura, a Marcela, o Thiago Marcon, temos a Santa Missa para encerrar, então fica ligadinho aí, viu? E aí, Pedro? Agora a gente vai chamar uma convidada muito especial para o nosso Revolution Congress, ela que vem falar para a gente, nossa cofundadora, nós queremos te ouvir. Fala para a gente, dá o seu recado. Luzia Santiago, estão pedindo para eu esperar, fez o sinal para mim e me falou, eu obedeço, entendeu? Rafa, é assim, ó, normalmente a Rafa que é a produtora, né, Rafa? Exatamente. A Rafa que manda eu esperar. Hoje, a Cineide que está mandando eu esperar. Mas, vamos lá. O Vitor Leal hoje foi falando sobre a fé, esperança e a caridade, Rafa. Por quê? O Revolution Congress está seguindo toda a inspiração que foi o acampamento Revolução Jesus nesse ano, né? Que teve o tema Eleve. No Revolution Congress, aprofundando todo esse tema, a gente sobe um pouco o patamar. A gente vem falar do elevados. Então, nós vivemos a experiência da elevação no acampamento Revolução Jesus. E no Congresso do Revolução, a gente vive a experiência do quê? Elevados. Então, a gente viveu a experiência da elevação. Então, a gente sai da superfície e a gente sobe um pouco de nível. Então, nós vamos falar, estamos falando durante todo o acampamento, todo o aprofundamento, todo o congresso, da fé, da esperança e da caridade. Nós não somos desse mundo, nós não vivemos, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos do alto, nós nascemos para o alto e nós sabemos que Deus nos chamou para este outro lugar, que é o céu, e nós preferimos o céu. Então, Luzia, fala para a gente, nesse Congresso Revolução Jesus, nós queremos te ouvir. Luzia Santiago. 7, 6, 5, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis. O nosso talk show tem um tema no mundo da Lua, certo? Nós falamos aqui. Então eu quero voltar da Lua para a Terra, ficar aos meus pés. Felipe realizou o seu sonho. Gente do céu. Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso celular. Nós temos um negócio chamado pauta. E eu fui lendo a pauta. E VT Lua, eu li VT Luzia, Rafa. Tudo a ver, Pedro. É mesmo? Meu Deus do céu. Então, voltando do mundo da Lua, com o Voltando Pedro. pra Terra, maravilhoso. Luzia, mas se você quiser, viu, eu posso te atender aqui, tá? Se quiser dar um recado pra gente. Sim, participação especial. Mas falando no mundo da Lua, eu acho que a gente tem que ficar atentos. É sobre isso que a gente quer falar. Sobre aquilo que nos tira da presença de Deus, né? Porque nós somos a todo tempo tomados por informações, agitações, que nos tiram a atenção daquilo que nos eleva à presença de Deus. Então, nesse congresso, a gente quer dar algumas dicas para você voltar, né? Para você voltar àquilo que é a sua essência, ser filho de Deus, e assim ser elevado à presença dele.
Pedro, muitas coisas nos tiram a atenção, não é verdade, Pedro? Sim, a gente não pode nos deixar ser distraídos, né, por aquilo que nos quer tirar o foco. Nós, como a gente foi dizendo, né, o talk show tem esse tema no mundo da lua, muitas coisas querem nos tirar aqui da terra. Eu brinquei agora há pouco que eu li o tema errado, que eu li o nome do VT errado. Quantas vezes o que nos cerca, a nossa falta de atenção, ou às vezes a nossa pressa, aquilo que a gente quer fazer com muita rapidez, achando que a gente é bastante ágil, nos tira a capacidade de enxergar com assertividade aquilo que Deus nos quer mostrar. Era muito fácil eu ter pego a pauta e ter lido o nome certo, mas a minha pressa, aquilo que me fez passar desapercebido por um detalhe, fez eu cometer um erro ao vivo para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Às vezes acontece isso na nossa vida. A gente precisa aprender a voltar para a terra, a voltar para o lugar onde Deus nos quer, e enxergar as coisas com assertividade. E é por isso que a gente precisa sair do mundo da lua, voltar para o lugar onde Deus nos quis, o lugar que Deus nos desejou, e observar, existe sim o mundo que nos cerca, o mundo espiritual, mas e o mundo que eu habito? O que eu tenho feito dele? Exatamente. E nós queremos contar também com a presença de vocês que estão em casa nos acompanhando, os revolucionários. Nós vamos postar um card no nosso @RevoluçãoJesus. E lá você deixa uma pergunta em relação a isso, a elevação, a vida espiritual, o que você gostaria de saber? Porque nós vamos ter 2 convidados muito especiais que já estão aqui, já estou sabendo. Não é, Pedro? Você está vendo eles aí? Tô vendo um deles ali, ó. Então. Nós temos 2 amigos da Canção Nova. Um é missionário da comunidade. O outro, eu nem vou falar o nome, vou deixar que você chame, né? Mas eles estão aqui para nos ajudar a ter essa sensibilidade. O que tem nos tirado da presença de Deus? O que tem nos tirado dessa elevação? Quais são as nossas agitações? E nesse caminho de amadurecimento espiritual, amadurecimento como pessoa, o que nos falta? Então, eu vou deixar primeiro, Pedro, que você chame o nosso convidado para já nos dar essa dica. E você, que está seguindo Revolução Jesus, já deixa aí a sua pergunta também. É claro que a gente vai chamar um de cada vez, vamos bater um papo com cada um deles, porque a gente quer deixar com que vocês conheçam, né, pouco a pouco, vão ali se inteirando. Eu vou ler, porque o perfil é grande aqui, o currículo dele é muito legal. Olha, ele tem 29 anos, gosta de parmegiano, dos seus filmes preferidos é Carol, o homem que se tornou Papa. E entre as suas devoções estão a Virgem Maria, São José Maria Escrivá. É casado, licenciado em 2012, graduado em 2014 em Psicologia pela Universidade Salesiana de Lorena. Pós-graduado em Análise Fenomenológica. Ó, não sei nem falar isso. Menina, é muito Fenomenológica Existencial pela mesma instituição. É ele, vem pra cá. Carlos Eduardo Fernandes, mais conhecido como Cadu. Bora lá, Cadu. Pode vir, Cadu. Pode entrar, Cadu. Seja bem-vindo. Cadu, fica à vontade. Rapaz, agora sim. Fiquei atento nele ali para ver se ele não ia me pegar de novo nessa pegadinha da guitarra. Cadu, como que você tá? Tudo bem? Boa tarde, Eita, gente. peraí, vamos, tá desligado, vamos ligar. Esse Eu som. vou aí, rapaz, o negócio é assim com nós. A gente recebe, a gente fala o currículo e a gente liga o microfone. Com certeza, vamos lá. E o Fui. Cadu já é de casa, né? Aí, Ele já som. marcou presença Saiu. várias vezes aí no Revolução Jesus, por isso que a gente chamou de volta para o Congresso. Com certeza, a gente, presença Tá saindo boa, a som? gente vai de novo. Ainda não tô te ouvindo, mas a gente vai te escutar. Aí, agora foi, agora sim. foi. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês, uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e sempre estar aqui batendo um papo elevado, né? Muito bom. Ó, gostei, ó, sempre batendo um papo legal, elevado. tô A gente já tem uma falando. ideia dessa, Rafa? Tô falando que quando é de casa, a pessoa já sabe como se comportar. Por isso que vai vir sempre, né, Cadu? Seja Isso aí. bem-vindo. Obrigado. E é uma alegria ter você aqui conosco para nos ajudar a entender esse caminho de elevação, de amadurecimento, né? Quando nós falamos de elevação, a gente está falando amadurecer, tanto no psicológico, né, mas também como humano. E como a gente pode perceber que a pessoa está caminhando nesse amadurecimento, tanto humano como espiritual, Cadu? Eu achei muito interessante esse tema, essa fala inicial, né? De fincar o pé no chão. Porque para a gente elevar, a gente também precisa estar com o pé fincado no chão. E aqui, Rafael, tem uma coisa muito interessante que a gente confunde. Quando a gente fala de maturidade, né, de amadurecer, de crescer na vida espiritual, a gente precisa entender que, quando a gente fala de dimensão psicológica, por exemplo,
não dá para pensar só em maturidade psicológica. Por quê? A maturidade psicológica seria equivalente a gente estar falando de uma dimensão humana. Então, vamos dizer assim, nós temos uma dimensão física, uma dimensão, e aqui a gente tem todo o movimento do corpo, né, saúde física, uma dimensão psicológica, que a gente poderia pensar na dimensão das emoções, dos nossos afetos, mas uma dimensão que seria a dimensão espiritual no sentido natural, ou um termo técnico, né, noológico, que seria a dimensão de transcendência, a busca por um ideal, a busca por sentido, mas também nós falamos de uma vida sobrenatural. Quando nós olhamos para o homem, nós vamos pensar a maturidade, a gente precisa entender um homem completo. E o homem completo é um homem que encaminha por todo esse ciclo. É claro, né, que a diferença entre um psicólogo e um padre, por exemplo, o psicólogo ele vai entender que isso é o caminho da vida humana e, sobretudo, que existe essa vida sobrenatural, essa relação com Deus. É interessante a gente pensar como no exemplo de um fruto, né? A árvore ela dá o seu fruto e o fruto maduro é aquela plenitude. Então, para a gente entender a maturidade, a gente precisa primeiro entender assim, fazer a pergunta: qual é a plenitude? Ou seja, qual é o mais alto grau que o homem pode chegar? É claro, é importante ter uma maturidade física. Podemos falar, cuidar da saúde, disposição para trabalhar, servir. Uma dimensão emocional, cuidar dos afetos, domar as paixões, a busca por sentido, mas a gente pode falar de um teto maior. Ou seja, o Dr. Viktor Frankl, no campo de concentração, né, eu repito muito essa frase, ele vai dizer assim, o homem é aquele que pode descer ao nível de um animal, mas elevar-se ao nível de um santo. Ora, então, qual é a plenitude? Qual é o mais alto grau que o homem pode chegar? É ao nível de um santo. Ou seja, a maturidade humana mais profunda, mais elevada, é aquela maturidade de um santo. Então, quando a gente olha para o ser humano, quando a gente olha para o homem, a gente entende assim, olha, não dá para falar só de maturidade. Maturidade, para mim, é sinônimo de santidade. Porque, olha, qual é a maturação, qual é a plenitude que o fruto, a vida do ser humano pode chegar? É justamente a vida da santidade. E aqui a gente vai entender essa amplitude que é o ser humano. Senão a gente cai no risco, né? E às vezes parece chatice de psicólogo, psicólogo implicante, com um termo. Mas é quando a gente fala psicológico, a gente está falando de uma dimensão pequenininha. E, às vezes, no meio religioso, a gente quer falar de integralidade, mas a gente continua estudando os fragmentos, né? Então, vamos dizer assim, na psicologia, a gente tem uma área que estuda a ponta do dedo, e é especialista na ponta do dedo. Ok, o especialista na ponta do dedo ajuda dificuldades do dedo, mas você não pode querer entender todo o ser humano a partir do dedo. Ou seja, tem uma dimensão psicológica, sim, emoções, afetos, mas nós temos dimensões também mais elevadas. Sim. E é interessante, Cadu, porque normalmente a gente sempre fala de maturidade, né? Mas a gente não consegue, eu acho que falta um pouco também do conhecimento do que de fato é a maturidade e o que é imaturidade. Porque quando, às vezes eu pergunto, o que é a maturidade espiritual ou maturidade humana, e o que é a maturidade humana e o que é a imaturidade espiritual a partir dessa dinâmica da elevação, né? Porque eu olho para Rafa, posso falar assim, Rafa, sou uma pessoa madura. Mas eu olho para o Cadu e falo assim, Cadu, eu não acho você... Mas, peraí, qual que é o parâmetro para eu definir alguém como maduro ou alguém como imaturo a partir dessa visão? Excelente pergunta. São José Maria Escrivá, ele tem uma fala, né, que a sua vida ela seja uma vida fecunda, né, que ela seja uma vida, ele diz assim, ser útil, né, deixa rastro. O que significa isso? Né? Fazer com que a sua vida seja útil, fazer com que a sua vida deixe rastro. É o seguinte, a pessoa madura, ela serve, ela coloca a sua vida à disposição, ela é útil. E aqui é importante esse parâmetro, porque, por exemplo, pensando em busca de santidade, o fato de você estar rezando, né, fazendo lá suas laudes, o terço, participando da missa, não quer bem dizer que você é maduro. A gente precisa enxergar, né, por uma história, um conjunto de proporção. Ou seja, você percebe que aquela busca por coisas elevadas não é só uma busca do mundo da lua, né? Ou seja, muitas vezes a gente encontra o jovem que usa a igreja como desculpa para fugir dos seus deveres. Então, a maturidade. Bom, nós temos a maturidade afetiva proporcional à idade, né? Então, para a gente medir. Bom, uma pessoa de 30 anos tem uma instalação de alguém de 30 anos, diferente de uma instalação de um adolescente de 12 anos, onde é normal aparecer ali alguns desafios afetivos. Mas um movimento da pessoa madura, em contraste ao movimento da pessoa imatura, que a gente pega, é o seguinte:
O homem maduro, ele serve, ele é útil, ele coloca a sua vida à disposição. O homem maduro, ele se preocupa com a necessidade do outro. E se a gente for pensar até em coisas mais altas, ora, um santo é quem? É quem ama a Deus. Só que o amor a Deus se percebe pelo amor ao próximo. Ou seja, você não pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo a quem você vê. Ora, se você é incapaz de lavar a louça para sua mãe, por exemplo, né? Você não sabe lavar uma louça, você não sabe arrumar uma casa, você não se coloca à disposição, está só pensando em si mesma. E aqui nós entramos no movimento do imaturo. O imaturo ele tende a pensar só em si. O imaturo ele tende a fugir das suas responsabilidades. O imaturo ele não se faz perguntas, ele não se questiona. Ele não questiona assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha utilidade? Como é que eu estou vivendo a minha vida em casa? O homem maduro ele se questiona, ele se coloca questões. Aqui a gente tem alguns indicadores para perceber o nosso grau de maturidade e imaturidade. Olha, nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né, Rafa? Nem eu. Ô, Cadu, assim, ele foi falando assim, eu fui pensando, né? A gente já vai se colocando no lugar, mas espera aí, essa minha atitude diante dessa situação foi madura ou foi imatura? Enquanto você foi falando, Cadu, eu fui me perguntando, as experiências que a pessoa vive pode levar com que ela seja percorra esse caminho de maturidade com mais pressa, vamos dizer assim, né? A pessoa se torna madura mais cedo diante das experiências que ela foi vivendo na vida dela, uma pessoa que teve uma vida mais difícil, tudo, e aí ela foi aprendendo a dividir, né? Vamos supor, um irmão, né? Uma pessoa que tem vários irmãos, e ele aprendeu ali que tem que dividir com o irmão ali. Então, ele vai levando essa maturidade, né, para quando ele é adulto, de criança, isso vai fazendo com que ele seja maduro mais cedo. As perguntas aqui hoje estão fantásticas, as perguntas que eu mais adoro responder. Porque isso aqui tem tudo a ver. A gente confunde, né, a sua pergunta, né, só assim, traduzindo ela de um outro jeito, é assim, ó, qual a influência do meio no processo da busca da maturidade? Exatamente. E aqui é uma coisa extraordinária, a gente se confunde muito. O meio ele interfere muito pouco, quase nada. Sério? Quase nada. Porque olha que coisa de louco. Quando a gente vai ver biografia dos santos, biografia de pessoas da nossa vida, olha, quantas pessoas a gente conhece que que nasceram num caos, numa região pobre, não tiveram um ambiente ordenado, não tiveram irmãos que ensinaram virtude, a se organizar, e aquela pessoa deslancha na vida. Muito jovem, empreende, trilha caminho, busca uma vida de virtude, né, busca uma profissão, um ofício, desenvolve com excelência. E quantos casos de pessoas que receberam uma boa educação, foram bem educadas, tiveram uma alta educação e não necessariamente seguiram um bom caminho, né? É claro, por exemplo, os pais. É claro que se você oferece, né, uma estrutura para o teu filho, se você ensina ele virtudes, e mais, se você é uma pessoa virtuosa, é claro que isso pode ajudar. Porque, no fundo, o que a gente precisa para amadurecer é de uma outra pessoa madura. Porque a pessoa madura, ela porta em si uma possibilidade, não é assim? Vamos relembrar o momento inicial de conversão, aquele primeiro encontro. Aí você olha para a vida de alguém e fala assim, caramba, eu me estouro por tanta coisa, mas a Dona Maria, mas o seu José, mas o Tiago, o Pedro, essas pessoas, elas têm comportamentos que, olha, eu também quero ser assim. Ou quando a gente olha para o santo de devoção, né? Caramba, olha como é que São João Paulo II, né? Essa semana a gente estava comemorando. Olha que coragem, olha que amor, olha que entrega, que sacrifício. Ou seja, estes exemplos eles podem chegar por diversos meios. Então, não necessariamente a pessoa precisa conviver, mas sim, se ela não tem um modelo que aponte para ela, ela fica desorientada. Eita, Rafa. Rafa, a gente aproveitando esse papo elevado, nós vamos convidar mais uma pessoa para estar com a gente aqui, né? Vamos, então, fazer toda a leitura do currículo. Eu vou ficar de pé, vou ficar ali na frente. Cadu, você não ficará sozinho por muito tempo. Que bom. Né? Não, vamos ter uma companhia. Ele tem, vou revelar a idade dele, 37 anos, é de Bom Jesus, interior do Rio de Janeiro. Entre suas comidas favoritas estão, prepare-se, você pode mandar para ele. Então, lembrancinhas aí, ó, carnes, queijos e azeites. Pessoa fina, gente. Azeite. Um lugar especial para ele, a Terra Santa. Um livro marcante, Introdução ao Cristianismo. E uma passagem bíblica marcante, a passagem dos discípulos de Emaús. Vem para cá, Padre Edson de Oliveira. Ó, música. Cumprimenta assim, né?
Pronto. Agora eu fico de olho. Pô, fica à vontade, padre. A casa é sua, o palco é seu, o sofá também. Seja Bem-vindo. bem-vindo. Muito obrigado. Padre, o senhor Deus já abençoe. chega e a gente já vai lançando as perguntas, né, Pedro? Claro, claro. Aqui a gente não perde tempo. Não, não perde um tempo. Para você que está chegando agora, aí no nosso sistema cancional de comunicação, rádio, TV, internet, nós estamos com um talk show no Mundo da Lua aqui no Revolution Congress, recebendo especialmente no nosso sofá, Cadu e Padre Edson, nesse dia especial aqui de elevação, né? Estamos aqui sendo elevados no nosso Revolution Congress. Do meu lado aqui, ela, Rafa. Ele queria deixar eu com vergonha, gente. Padre, nós estamos falando aqui da elevação, da maturidade, né? E nessa maturidade espiritual, como as virtudes podem nos ajudar? Pensar em virtudes, devemos partir sempre da realidade da fé, né? Não como uma realidade que eu faço apenas, mas que me define. Nós somos definidos por aquilo que acreditamos. Por isso que nós até dizemos, eu sou católico, eu sou cristão, somos definidos por essas bases. E pensando e falando na virtudes, nós devemos pensar nas duas realidades, as naturais, partindo das virtudes cardeais, e as sobrenaturais, que são essas, a partir das sobrenaturais também aquelas virtudes infusas, que é próprio do cristão, que é próprio do batizado, e são essas realidades que nos elevam. Só que somos elevados por essas virtudes teologais e sobrenaturais porque elas estão assentadas sobre as naturais. Então, isso significa que nós precisamos exercitar as virtudes naturais para que elas sejam alimentadas e sejam elevadas por aquelas realidades sobrenaturais, entendeu? Então, não são realidades que andam separadas sempre. Falar das virtudes sobrenaturais, falar de virtudes teologais, falar de virtudes sobrenaturais, tem que sempre ser pensado assim num conjunto, como um todo, de maneira integral. Não pode separar muito, não. As humanas nós exercitamos, precisa do nosso esforço, mas a sobrenatural vai agir nessas humanas. Então, não adianta falar que é apenas a oração. Para que a sobrenatural cresça, precisa da oração, de vida de fé, de vida em Deus, mas tem que ter onde assentar, né? Senão não funciona. Como nosso pai fundador costuma dizer, não dá para improvisar. Não dá para improvisar, não. Exercício. Rafa, você quer introduzir a gente nessa dinâmica? esse maravilhoso mundo Então, aqui? o nosso produtor, Thiago Macon, ele produziu uma dinâmica aqui. E nós temos aqui os planetas. Você sabe o nome desses planetas que estão aqui? Todos aqui, assim, eu Sabe não o sei. nome? Eu sei os nomes, mas eu não sei qual que também é não que sei qual que é representa qual qual um. aqui. Porque foi assim, a dinâmica que o Thiago fez, ele queria fazer uma pegadinha. Sabe que isso aqui é Saturno? Que tem anel, né? Que faz os anéis de Saturno. Exatamente. Deve ser, né? E posso escolher aqui... Faz um fundinho de dinâmica de espaço. de espaço. Fundinho de dinâmica de espaço. Porque tem planeta, né? Aí dinâmica de espaço. Como seria? Como seria? O Marcelo. Um fundinho Tá de vendo? dinâmica de espaço. Daqui a pouco o Darth Vader aparece aqui. Vamos lá. Então, a dinâmica é o seguinte, nós temos aqui os planetas, e aí tanto o padre como o Cadu vai poder escolher um, e atrás desse planeta tem ou uma pergunta ou um desafio. Lembrando Agora, um que fundinho alegre para dinâmicas engraçadas. lembrando que quem fez foi o Thiago Marcon, então qualquer coisa, depois vocês podem conversar com ele ao final do programa. Né? Exatamente, foi o Thiago Marcon que produziu tudo, a gente não tem culpa de nada. Tudo que tiver aqui, se tiver que descer de rapel, tiver que subir em algum lugar, tudo é do Thiago Marcon, culpa dele. Como ele não está aqui, a gente está falando tudo isso. Então pronto. Isso. Vamos começar com o Cadu. Cadu, você quer escolher? A gente pode escolher aqui. Pode escolher. Pode? Tem certeza? Tenho, confio em vocês. Absoluta? Vai lá. Confia na Rafa, não. Tá bom. Vamos lá. Esse daqui é o Jesus. Eita! Ai, Cadu. Ai, Jesus. Agora é hora de colocar os dons para fora. Só não me pede pra cantar, tá? Cante um trecho. Deixa eu me preparar. Vou preparar uns stories. Cante um trecho da música A Nós Descei Divina Luz na língua do T. Na língua do T. O trecho da música A Nós Descei Divina Luz na língua do T. O Pedro pode cantar. Eu só Como é a sabia língua do T? Eu não falo A esse língua do idioma. T. Não, tipo assim. Pera aí. Não falo essa A língua do T, ó. Tatóis, tetes, titi, tatu. Pode ler, não? Posso ler, não?
Pode. aqui, ó. Pega bolinha. Netuno. É Netuno? Ah, tá. Não tá escrito aí. Achei que você tava com a letra do T escrita aí. Vai lá, canta comigo, pode ser? Achou que eu tava, tá vendo? Achou que eu tava achei que lendo. tava, achei Tá que- vendo? Eu aqui todo criativo, lendo a letra do T todinha. Tatóis, tetês, titi, tatus. Tatóis, tetês, titi, tatus. Tem, tó, tatau, tatá, tetê. Atetei. Tu tatô, titetus. Vai, Cadu. Tatô, tite. É, Ô, isso meu Deus, aí, isso é legal. muita humilhação pra uma É pessoa muito só, difícil. gente. Para um psicólogo, entende? Olha, a minha cabeça não opera, né? Então aí eu tenho que lembrar a letra, tentar inserir o idioma, então assim, trava, né? Mas valeu pela ajuda, obrigado. Ok. Tiago, segunda-feira a gente conversa, tá? Porque eu vou acabar tendo que cantar todos os T aqui pros outros. Você quer Pronto. tirar do padre? Ah, vai ser já pros dois? Vamos, já vamos. Ah, eu achei que a Eu acho gente que o ia padre guardar já- muitas dinâmicas. Uhum. Padre, o senhor quer tirar ou quer confiar na Rafa? O senhor viu que confiou nela, o que que deu, né? Esse aqui, padre? O outro, os Esse? anéis. Esse os aqui? anéis, os Então anéis. vamos lá. Opa. Falei que era Saturno? Ah! Solete de trás para frente, em 1 minuto, a frase Deus nos eleva. Pera aí que eu vou pegar o O cronômetro. senhor quer o papel, padre, Faz para ajudar? um fundinho de... Ah, eles vão me matar. Ele tem tempo pra cronometrar. Ou não, tem tempo pra soletrar. Então a música, um fundinho tipo assim. É isso aí, tá perfeito. É, em 1 minuto você tem que soletrar de trás pra Trás pra frente. frente. Deus nos eleva. Vou botar aqui. Já? Pode ir. AVELESUNSUED. É, não tem como eu dizer que tá certo, eu não tô vendo, mas deve estar certo. Ele é padre, nunca vai falar que tá errado, né? Pá, o padre acertou! Muito Porque se eu difícil. não confiar no padre, eu vou confiar em quem nessa vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Vol- Rafinha, vai. Voltamos? Voltamos, né, pra normalidade da vida, porque agora a gente que foi em Saturno e voltou, né? Se preocupa não, que tem mais, viu, gente? Tem mais dinâmica. Temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas. Isso. E voltando para o Cadu, nesse tema de elevação, quais os fatores que nos impedem de elevar? Excelente. São dois fatores antropológicos que, quando a gente pensa em se elevar, em buscar uma vida madura, em buscar uma vida de santidade, são vencer em nós duas coisas, o egoísmo e a soberba. Tá? Quando eu falo de ser útil, ou seja, uma pessoa que busca santidade, uma pessoa que busca maturidade, ela precisa objetivar uma vida de serviço. Só que uma vida de serviço focada no outro. Tem uma passagem bíblica que eu acho que ilustra muito isso, que é a passagem quando Cristo, né, eu brinco que Cristo ele fez um último treinamento, reuniu todo mundo no hotel, né, 5 estrelas, e foi dar o último treinamento para a equipe que ia liderar após a sua ausência. Né? E nesse treinamento, ele cingiu-se e foi lavar os pés. Ora, o que é lavar os pés? Lavar os pés é me colocar numa atitude de serviço. Só que muitas vezes é desafiador, porque isso exige com que eu enfrente o meu egoísmo. E o segundo ponto, que é aquela soberba. Aquela ilusão, e vamos pensar, né? Nós fazemos parte de uma geração, nós somos a geração que foi educada dentro da bolha, e muitas vezes a gente nem se toca que existe um mundo, que existem astros lá fora, né? Ou seja, o mundo não gravitaciona no meu próprio umbigo, né? Existe um Saturno, existe um Sol, e esse é um grande desafio. Quando eu falo de vencer a soberba, é vencer aquela ilusão. Muitas vezes, nós temos dificuldade de converter os nossos pais, e adolescente fala muito assim, eu rezo pela conversão do meu pai e minha mãe, só que dentro de casa age numa soberba de querer enfiar, né, a religião goela abaixo. Olha, a pessoa madura, né, ela percebe, ela tem um movimento de humildade, de se olhar diante do espelho e perceber, é que me falta muita coisa. Né? É que o bom Cristo abaixou e lavou os pés. É que antes de eu nascer, já havia um mundo, já existia uma realidade. Ou seja, a gente não é fundamento da própria história. Dizendo de outro modo, a gente veio, né, de um ato conjugal dos nossos pais, mas naquele momento houve ali uma eleição divina, Deus deu o ser, a gente nasceu, e o mundo já era antes.
Então é o seguinte, eu não sou fundamento da minha própria história. Então eu preciso ter uma humildade de perceber que eu não tenho todos os dons, de não perceber que eu tenho todos os talentos, porque senão eu me torno um fariseu. E aí eu não aprendo nada, seja no campo da religião ou no campo humano. Ou seja, se eu não entendo que eu preciso desenvolver habilidade, que eu preciso aprender algumas coisas, eu me acho soberbo, detentor, né? E muitas vezes, assim, eu acabo acusando, porque meu pai não entende de religião, mas olha, criatura, você entende de religião? Você já estudou mesmo a história da igreja? Já leu o catecismo? Já leu o Novo Testamento de trás? Nem você leu ainda. Como é que você está falando? Então, seja humilde. Vença esta soberba. Mata o egoísmo se colocando a serviço. O egoísmo e a soberba são os dois grandes vilões da maturidade e da santidade. Nossa, tá vendo? Fiquei até sem palavras agora. Meu Deus do céu. Receba, Vou nem né? pedir fundinho, pode ficar tranquilo, gente. Que eu não tenho nem capacidade agora intelectual para tal. Padre, a gente falando dessas virtudes, né? O senhor foi dizendo que não é possível haver essa separação, mas ao mesmo tempo eu preciso dessa oração para que a gente alcance e cresça na elevação das virtudes. Qual que é o papel das virtudes no caminho de crescimento espiritual e na elevação da dignidade, na nossa dignidade de filho de Deus? Qual que é o papel, então, efetivo da virtude na minha elevação como filho de Deus? Como filho de Deus e crescer como filho de Deus, então nós precisamos dessa ideia primeira que Deus é Pai. Isso significa que precisa morrer em nós as falsas ideias que nós criamos de Deus, porque nós criamos muito. E isso acaba sendo um empecilho, atrapalha no nosso crescimento espiritual, atrapalha até no desenvolver e fazer a vontade de Deus. Porque se a ideia que eu crio de Deus não é uma ideia de paternidade, de um pai que é bom, que cuida de nós, sempre eu vou pensar na vontade de Deus como algo que é ruim para mim. Então, acontece algo ruim, eu digo, foi vontade de Deus. Então, acontece uma tragédia, foi vontade de Deus. Então, veja que tem um problema aqui na ideia que eu tenho de Deus. E essa ideia tem que morrer. Essa ideia que eu tenho de Deus tem que morrer. Tem que morrer esse Deus que eu inventei. Um Deus à minha imagem e semelhança. Esse Deus tem que morrer. Esse Deus você tem que deixar de lado para procurar o Deus verdadeiro que nos criou a nossa imagem e semelhança. E se você pensar naquele caminho histórico salvífico, criação, depois encarnação, esse mesmo que nos fez a nossa imagem e semelhança, depois veio até nós, se encarnou, se fez pequeno, que é chamado de kenosis, né, esse mistério, em teologia, assumiu a nossa fragilidade, assumiu a nossa pequenez, mas com um objetivo. E o objetivo vocês estão falando desde o início do programa, né? Nos elevar. Então, veja, ele não desceu para permanecer neste mundo, não desceu para permanecer aqui, não desceu para permanecer como frágil, não desceu para permanecer como homem, mas sendo Deus encarnado, depois ressuscita, sobe aos céus e envia sobre nós o Espírito Santo. Então, a dinâmica da vida no Espírito, que nós chegamos por esse caminho que nós fizemos, fundamenta a nossa vida em Deus, fundamenta a aquisição das virtudes sobrenaturais, que tem que ter um fundamento ali, então nunca deve tirar o natural, nunca deve tirar o caminho psicológico também, humano, antropológico, deve considerar tudo isso, mas devemos nos entender e nos definir a partir do alto, a partir de Deus, a partir da Trindade. Aqui, veja que aqui eu já falei do Pai, criação, o Filho e o Espírito que está em nosso meio, que age aqui em nós agora, que age enquanto partilhamos, que age enquanto falamos, que age em você enquanto você escuta também. Então, nós cresceremos na virtude à medida que crescermos mais na vida em Cristo. Então, vida em Cristo não é algo que eu faço apenas, não é cumprir umas regrinhas, apenas isso, mas é deixar que, tanto que uma das definições de fé é a adesão, é aderir a Cristo na própria vida. Então, eu vivo para Cristo o tempo todo, em todos os momentos, não apenas quando eu rezo, não apenas quando eu estou na igreja, eu como padre, não apenas quando eu celebro missa, mas 24 horas por dia, em todos os momentos. Tudo que eu faço, eu sou cristão. O fundamento da minha existência em tudo é e deve ser Cristo. Assim nós seremos, de fato, elevados. Eu fico vendo, assim, eu vou dizer da minha experiência, né, nesse momento. Quando eu vejo, por esses tempos para trás, eu assisti um documentário da irmã Claire, não sei se vocês a conhecem, o senhor a conhece. A irmã Claire, ela é fantástica, e eu fiquei impressionado. E quando acabou o documentário, eu queria ser tipo a irmã Claire, assim, né, começar lá cá de cima já. Já quero ser tipo muito santo, porque a irmã Claire ela era toda para fora, ela era extrovertida, e tem até uma frase bem legal que ela dizia que ela queria ser famosa. E aí quando ela sentiu o chamado para ser irmã, para ser freira, ela falou: então beleza, então eu quero ser uma freira famosa.
E aí eu falei, caramba, eu sou muito pra fora, assim, tipo, não que eu nunca tinha pensado em ser famoso na vida, e nem quero ser um consagrado famoso, como ela dizia que queria, mas ela era extrovertida, e aquilo dentro dela me chamava a atenção. Acabou que a irmã, ao tempo, ela foi se escondendo, e aquele desejo dela, dentro dela, foi sendo cada vez mais purificado, que por fim as irmãs falavam que de todas as outras, ela era a que mais se escondia, por mais que muitas das vezes ela estava em evidência, porque ela cantava, porque ela estava com as outras irmãs, enfim. Por que eu parto disso? Porque quando acabou o documentário, eu queria estar lá em alfa. Caramba, eu quero ser desse nível aí, eu quero me esconder, tal, eu prefiro o paraíso, aleluia. Xarabarará. Queria estar nesse nível, sabe? Já no alto aqui, tá top. E me esquecer desse processo do próprio Cristo, que estava no alto, e se esvaziou para, tipo, não sei, talvez seja uma baita no heresia o que eu vou dizer aqui, o João me corrija, mas é como se começasse tudo outra vez, sabe, do nada, e fosse se elevando, viesse do alto e fosse para ser uma criança, um ser humano, e começasse a viver esse processo outra vez. É esse o caminho de esvaziamento pessoal, de deixar de ser soberbo e de, caramba, acabou, vamos começar de novo e vamos trilhar o caminho do Cristo, de me esvaziar e trilhar esse caminho de crescimento espiritual? É esse o caminho, mas é o seu caminho, né? É o caminho do Pedro, é o caminho do Cadu, é o caminho da Rafaela, é o caminho do Padre Edson, é o caminho de você que acompanha esse programa, a TV Canção Nova agora. E como nós devemos ver isto? Você mencionou a irmã Claire, né? Então, é o caminho dela, que ela fez. Se você olha para a irmã ou para qualquer santo que você pega o livro, pode ter uma ação nociva. Em que sentido? Você olhar e dizer que aquele caminho não é para mim, entendeu? Mas o caminho é dela, e eu posso também, com as minhas condições, com aquilo que eu tenho. Talvez não como uma freira, ela não é freira, mas às vezes no seu trabalho, às vezes na sua profissão, ou no seu matrimônio, você trilhar o seu caminho de santidade. Então, nós olhamos para essas figuras que são referências, que são exemplos, a partir de um modelo principal. Quem é este modelo principal de virtude que todos nós devemos seguir, que todos nós devemos caminhar e seguir os passos? O modelo, o único modelo é Jesus Cristo, ele é o único modelo. E aqui, nós, como Igreja Católica, nós temos muitos que seguiram o exemplo deste modelo, que são exemplo para nós. Aí vamos mencionar alguns. Você mencionou essa irmã, podemos mencionar um padre, por exemplo, o Padre Pio, o São Cura d'Ars. Fala aí alguns outros santos. O esse próprio recente leigo, agora. Carlo Acutis. Isso. Ele trilhou o caminho dele para seguir a Cristo, que é o modelo. E eles, para nós, como todos os santos, todas aquelas pessoas com quem nós convivemos, que são elevadas nas virtudes, são exemplo para nós, mas exemplo de quem seguiu Cristo. Porque, olha só, se você olha a história do santo e é algo muito elevado e parece muito fora da sua realidade, aquilo vai ser nocivo. Você vai olhar para a história do santo e você vai ficar depressivo e vai dizer, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas é a dela, é a história dela no segmento de Cristo. Você tem a sua, que vai ser uma história de virtudes também, que vai ser uma história de santidade também, mas vai ser a sua história. Vai ser a história do Pedro, da Maria, da Joana, da Patrícia, da Priscila. Mas é importante que sejamos sempre alicerçados em Cristo, alicerçados na fé e com as virtudes que nos elevam. E claro que, quando nós nos colocamos no caminho de Deus, nós vamos descobrindo aquilo que nós precisamos deixar de lado, né? Vamos descobrindo os vícios, as misérias, vamos procurar mais além da vida de oração, vamos procurar a vida sacramental, a vida da graça, caminhar na graça de Deus, longe do pecado mortal. São realidades que vão gerar a santidade em nós, no seu caminho. Então, você tem o seu caminho de santidade, né? Não é para olhar a vida dos santos e ficar depressivo ou dizer que nunca vai dar certo. Vai dar certo, sim, e é um caminho para você. Essa é a ideia que o Papa desenvolveu também, quando ele escreveu, né, sobre a santidade, recentemente. Sim. São os santos ali ao pé da porta, que ele vai dizendo que é próximo da gente. Ai, que assunto bom, né? Eu Meu tenho Deus. até pergunta aqui. Ah, já tem pergunta? Temos uma para o Cadu. Busca um acompanhamento terapêutico com o objetivo de trilhar um caminho de autoconhecimento e para superar alguns limites. Quando sei que já posso caminhar sozinho e parar a terapia?
Essa é uma pergunta bem difícil, é bem delicada. A pessoa colocou o nome dela ou não? Não. Né? Tá bom, ótimo. Vamos lá. Assim, é uma coisa sempre a ser conversada com o próprio terapeuta, né? O processo terapêutico, eu acho interessante a gente pensar o ser humano como uma árvore, né? Então, vamos pensar assim, e é legal a gente ter o padre e um psicólogo aqui, achei muito fantástico isso, que é o seguinte, para você ser santo, você precisa da ordem da graça, mas é uma possibilidade humana, porque você é gente, animal não pode ser santo, só ser humano, né? Tanto é que São José Maria tem aquela frase, né? Ser primeiro gente, depois santo, porque a graça precisa da matéria. Então, a graça é chuva. Então, vamos imaginar aqui um terreno com uma árvore sendo cultivada. A graça ela é chuva. É óbvio que, se não chover sobre este terreno, você não vai ter fruto, jamais vai ter fruto. Então, você precisa recorrer à graça. Isso aqui é indiscutível, e aqui está o padre para apontar os caminhos, né? Mas acontece o seguinte, existe também o terreno, e o terreno é a sua vida. Né? Padre Fausto, quando ele vai falar Em Busca das Virtudes, ele fala das virtudes humanas, ou seja, o padre sinalizou as virtudes sobrenaturais. A graça vai fazendo elas crescerem. Mas, olha, você tem um terreno. Agora, vamos pensar, deixa o terreno, né, só chovendo, e deixa lá, o terreno baldio. Vamos imaginar o terreno baldio, só deixa a chuva cair. O que vai acontecer? Vai nascer mato, vai vir rato, os vizinhos vão jogar entulho, né? Então, assim, precisa ter um cuidado. O que é o cuidado? É o trabalho da busca das 4 virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, mas é o trabalho de cuidar, por exemplo, conhecer o temperamento, uma realidade mineral, está ali no chão, né? E entender a qualidade deste solo. Eu vou responder, tá? Não estou fugindo da pergunta, não. O Pedro ele falou uma coisa interessante. O Cristo, né? Ele desceu, mas não é que começou do nada. Ele continuou grande, mas é que ele se humilhou, fazendo-se pequeno. Quando a gente entra na vida, né? Quando a gente entra na vida, a gente já entrou com uma certa qualidade. Ou seja, de algum modo, eu posso mostrar isso de modo antropológico ou de modo teológico, né? Mas de modo teológico, vamos entender assim: Deus te fez e jogou a forma fora. Não existe outro igual. Ou seja, você de algum modo desce, não perfeito, porque o Cristo desceu perfeitíssimo, com todas as suas qualidades divinas, mas é como uma semente. Você olha para uma semente de mostarda, você não vê ali a planta, né, já germinada, mas você olha, isso daqui pode se tornar aquela árvore, né? Essa semente pode vir a se tornar uma grande macieira e dar frutos. Ou seja, cada um de nós temos uma certa qualidade. E o terapeuta ele tem que ter uma maturidade na sua personalidade, porque o Dr. Viktor Frankl sinalizou bem isso, o que trata é a personalidade madura, ou seja, o terapeuta precisa ser sinal de elevação para aquela pessoa, mas ele precisa ter quase que um olhar contemplativo. É tipo assim, cara, eu estou olhando para o Pedro, mas que qualidades tem aqui? De modo antropológico, assim, olha, quais são as qualidades, as possibilidades, as limitações humanas que estão aqui? O que será que pode ser isso? Né? Na verdade, não é isso, é uma pessoa. Ou pensando de modo divino, cara, Deus fez essa criatura que está na minha frente, mas fez para quê? E não ter uma pressa de responder. Essa contemplação, Rafa, eu vou responder a pergunta agora. Fique à vontade. Ela dá uma capacidade de, conhecendo bem essa pessoa, eu vou entender como é que ela está na jornada dela. Entende? Porque, muitas vezes, a pessoa ela chega com uma demanda e aquela demanda foi solucionada. Eu tenho uma demanda de aprendizado. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu tenho uma depressão profunda, eu não sei lidar com meus afetos. Ou eu tenho uma baita crise de sentido de vida, que é não seja qual é o ponto. Então, assim, um dos elementos para alta no set terapêutico seria assim, aquela demanda já foi solucionada? Bom, se aquela demanda foi solucionada e você não tem uma urgência em tratar outra, então talvez está na hora. Agora, se você está com o mesmo terapeuta há 5 anos, tratando a mesma coisa, eu diria para você procurar outro, porque provavelmente você está estacionado. Então, assim, não tem um padrão exato, é a hora de sair, é a hora de chegar. Você tem que observar a árvore, os frutos. Eu tenho até uma pergunta, né, para acrescentar. Como escolher um bom terapeuta? Né? Tem tantos cristãos aqui participando, como escolher um bom terapeuta? Hoje só tem pergunta difícil, né? Mas é uma pergunta assim, difícil que eu digo no sentido, as pessoas quando vão procurar um terapeuta,
elas, sobretudo a gente está falando para o público católico, né? Então, o terapeuta católico ou o terapeuta que segue a abordagem X. Então, é como se a gente buscasse o terapeuta muito por um catálogo, né? Ah, esse segue a linha X, esse segue a linha Y. É o seguinte, olha, a linha é só uma ferramenta, né? É só aqui no Brasil essa coisa de que terapeuta usa uma linha só. Fora, a gente entende as ferramentas para essa realidade. Eu tenho uma realidade de aprendizado, vou usar uma teoria de aprendizado. Eu tenho uma realidade de sentido, vou entrar com uma questão de sentido. Então, assim, escolher só pela teoria não é muito de acordo. A melhor maneira de escolher é pela personalidade do terapeuta. E a dica que eu dou é observar os frutos, né? A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, segredo, enfim, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui em público, né? Mas o segredo é conversa com os pacientes, procura conhecer esses pacientes, né? Vai pela indicação, presta atenção na vida daquela pessoa. É lógico, a gente é gente, né? Eu falei do egoísmo e soberba, todo dia eu olho no espelho e falo, Cadu, mata teu egoísmo, mata tua soberba, né? Porque a gente é gente. Mas olhar um pouco, observar um pouco a vida do terapeuta, né? E às vezes não tem jeito, você tem que ir lá experimentar. Né? Você vai lá, marca uma sessão, seu santo às vezes no bate com o do cara, e beleza, você traz aquilo, né? Coloca em questão, que às vezes não é só uma questão de afinidade, é uma questão ainda de dificuldade tua, mas o caminho, padre, para descobrir seria observar a vida do terapeuta, né? E também se colocar a teste, né? Ir lá ver, e se não sentir à vontade, se perceber que não está funcionando, procurar outro. Muito bom, obrigado. Olha, gente, tá vendo? Segue a dica. Segue a dica. Segue a dica Não, de eu gosto hoje. muito do meu terapeuta. Tá de férias, volta logo, estou precisando de você. Vamos lá. Continuando com a nossa dinâmica no espaço. Ah, Marcelão tá ali. No espaço, vamos lá. Para o espaço. Cadu. Tem nenhuma das alternativas? Estou até com medo de escolher. Olha, nos pequenos frascos estão os mais perigosos. Tá. Então vai lá. Vai sim mesmo, vamos. Eita, aí tá Vamos ver. vendo? Homem Corajoso, corajoso. ver. meu. Esse aí gosta de São José Maria Escrivá, ele vai no... Júpiter. Tá. Uma pergunta... Olha, gente, Uma se eu pergunta. fosse o padre, ele já tinha... Uma pergunta que você gostaria de fazer para o outro convidado. Que pergunta que você gostaria de fazer para o padre? Uma pergunta. Tá. Padre, das virtudes para os jovens hoje, qual o senhor acha que seria mais urgente para a juventude buscar, pensando na vida de santidade? Ok, na via de santidade e do caminho natural, né, as virtudes naturais que você mencionou, principal de todas nos dias de hoje, principalmente a prudência em todas as realidades, né? Prudência até mesmo naquilo que eu busco em Deus. Claro que é a prudência que também vai me dar uma justa visão de Deus, da minha finalidade última neste mundo, da finalidade como cristão, da finalidade da santidade. Vai me dar um olhar de eternidade. Então, não vou ficar fixado apenas nas coisas do tempo, nas coisas deste mundo, que são importantes, que nós vamos vivê-las bem, mas se tivermos prudência, então a prudência é a porta de entrada para todas as outras virtudes. Nós vamos crescer nas outras virtudes humanas e, como aquela cereja do bolo, também aquelas que são as virtudes sobrenaturais que precisam desse fundamento, né? O terreno, então. Está ali o terreno e estão todas as virtudes. Mas se você é um jovem prudente, que vai procurar saber mais o que é isso, né? Não entenda a prudência, porque às vezes nós somos enganados pelas palavras, né? Vai achar assim que prudência é apenas tem uma festa ali, eu não vou naquela festa por prudência, porque é uma festa mundana. Não se trata disso, não se trata só desse tipo de prudência nesse sentido. Mas a prudência que diz da nossa vida neste mundo com uma finalidade eterna. Essa é a verdadeira prudência. Então, todos nós precisamos dela. Todos nós precisamos viver sabendo que tem uma finalidade que define o hoje. Tem uma finalidade última, que é a vida eterna, que é a eternidade, que vai definir o meu presente, que vai definir o meu agora, que vai definir as minhas respostas agora, que vai definir as minhas escolhas. Então, serão escolhas sempre pautadas em elevação, né? Para aquilo que me eleva, não que me põe para baixo, que me destrói, que me faz mal, que vicia, né? Que é vicioso, não apenas como vício em droga ou álcool, mas que atrapalha o crescimento da graça em mim, o crescimento e a vida virtuosa, né? A busca e a aquisição do bem. Então, a prudência. Olha, agora é a vez do padre
de escolher o próximo Vai, planeta. padre. Esse planeta aqui do Esse ponto. daqui? Esse. Eu tô me sentindo na minha direção espiritual, porque o padre é meu diretor, né? Ah, é? Já tô aproveitando da graça aqui, já tô bebendo. Qual planeta que é esse? Esse daqui é o Plutão. Plutão. Reflita e responda. Se você Eita. tivesse apenas um dia de vida neste planeta, o que concretamente você faria? Um dia de vida? Olha, se eu fosse como São Domingos Sávio, eu diria que continuaria a fazer tudo que eu faço, né, da forma que eu já estou fazendo. Vocês lembram dessa historinha, né? Aham. Alguns falam que é São Domingos Sávio, outro que é o seminarista lá. Como que é o nome do seminarista? São Luís Qual? Gonzaga. São Luís Gonzaga. Parece que é São Luís Gonzaga, pelo que me parece a ele. Não é? A gente fala Domingos Sávio, é São Luís Gonzaga que disse isso. Eu continuaria jogando futebol. Mas como eu não sou, né? E aquele é o caminho dele, eu tenho o meu caminho. Claro, sempre procuraria aquela vida de revisão, me colocar na presença de Deus. Importante demais procurar um sacerdote para pôr ali a sua vida, uma confissão geral, inteira, na presença do ministro de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, contemplação, refletir sobre a morte, sobre as realidades últimas, não a morte apenas como tragédia, né? Como a solidão última, né? Que não tem de onde fugir dessa solidão, mas uma solidão que nos aponta para uma realidade que nós caminhamos esse mundo todo o tempo esperando. Então, não tem como ficar desesperado no final. Então, não quereria ficar desesperado, mas procuraria ficar em dia com a vida da graça. E isso é importante para qualquer pessoa. Aqueles que estão mais adiantados e aqueles que estão mais atrasados também, que estão começando ou não. Então, sempre a vida da graça. Se alguém disser para você que tem poucos dias de vida, então trate de se rever com o seu Senhor. Mas essa conversa de se rever, sabia que é diária? Quando nós rezamos as completas, nós sacerdotes, religiosos, também, né, nós da comunidade somos chamados a viver a liturgia das horas. A última oração que nós fazemos, a oração é: deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Então, este último dia é todo dia. Este último dia é agora, porque eu não sei o momento. Pode ser que eu saia ali agora, já bato com a cabeça e tal. O seu último dia é agora. O seu último dia é agora também. Daí a importância de estarmos na graça de Deus. Então eu quero caminhar na graça de Deus para poder dizer, como São Luís Gonzaga, vou continuar fazendo o que eu já fazia, porque estou em Deus. Não é nem pelo medo de ir para o inferno, mas é pelo desejo de ver a Deus. Perfeito. Eita, vamos lá. Uma pergunta que chegou de interação. Perguntar essa para o Padre Edson. Tenho medo de buscar a santidade e negar a minha humanidade. Isso é possível? Negar a humanidade é possível, sim. Claro que aí tem uma dificuldade que nós chamamos na vida espiritual de escrúpulos. Então, esse já seria algo negativo, uma vida de uma pessoa escrupulosa. Uma pessoa escrupulosa, ela não vai conseguir se relacionar com Deus, porque não vai ter aquela visão que nós falamos no início de Deus como um pai que cuida. Mas é bem mais naquela visão de, nossa, a vontade de Deus não é algo que me deixa em paz. A vontade de Deus é algo que me deixa tenso. A vontade de Deus é algo que me deixa ansioso. A vontade de Deus é algo que me tira deste mundo. Mas essa é uma visão errada. Então, não é dessa forma. A santidade não é eliminar a humanidade, mas é trabalhar a humanidade. Aquilo que nós temos. Até porque nós estamos tratando com homens, né? Com seres humanos. Não estamos tratando e lidando com anjos. Então, você precisa da sua humanidade para ser santo. Se não tiver humanidade, isso vai te impedir depois. Quando tiver a investigação canônica, se lá disser que você foi alguém que negou a humanidade, você não será santo. Porque a heresia sempre nos leva assim, a negar alguma realidade, né? Então, se negou aquilo que você tem, que você recebeu, que o Cristo veio para elevar, não está muito certo, não. Então, não se trata de negar a humanidade, mas se trata de trabalhá-la em Deus, trabalhá-la na graça. E aí sim, seremos santos. Seremos santos se formos bastante humanos, entendeu? Mas não é para ser mais humano e esquecer a ideia de santidade, esquecer a vida da graça, esquecer a vida em Deus, entendeu? Trabalha a humanidade segundo a graça de Deus. Mas não saia por aí só com um discurso dizendo eu sou humano, não, tá bom? Porque assim você coloca também a palavra humano em maus lençóis. Errou, fala, eu sou humano.
fez uma atrapalhada na vida, eu sou humano. O Papa Bento XVI, quando falou sobre essa palavra, humano, o que é humano? Tudo aquilo que me eleva, tudo aquilo que me faz mais digno, tudo aquilo que me faz mais santo, tudo aquilo que me faz crescer mais no amor de Deus, tudo aquilo que me faz amar mais o amor de Deus, porque eu amo porque primeiro eu sou amado por Deus. Isso é humano. Ser humano é compreender as realidades elevadas, tá bom? Não pense apenas no humano como realidades baixas, como realidades de pecado apenas. Então, quando eu falo de alguém totalmente humano, eu quero dizer de alguém totalmente espiritualizado, que caminha assim em Deus. E assim você pode ser, tá bom? Tenha medo, não. Posso complementar? Claro, Gadu, fica à vontade. Eu ousaria dizer que essa pessoa não tem medo da santidade. Eu ousaria dizer que, na verdade, você tem medo do preço que você tem que pagar. Ou seja, você tem medo da responsabilidade. Mas olha só, de onde vem o teu medo, tá, da santidade? É que você está olhando o preço. Acordar mais cedo, fazer jejum, cumprir bem os meus deveres. E se eu sofrer? E se eu for mártir? Você está olhando para isso aqui. Mas olha só, já parou para pensar, para olhar no prêmio? E se eu viver... Porque, assim, entenda, a vida eterna ela é uma realidade antropológica. Você vai durar. Tudo que tem ser vai durar. Entende? Se eu jogar essa almofada aqui no chão, ela caiu, não pode não cair mais. Ela caiu, ela entrou para a existência. Assim, você entrou para a existência, você vai durar. Mas a grande questão é, você vai durar como? Aí a teologia vai entrar para dizer para a gente, olha, existe uma duração mais feliz, que é a duração na vida eterna. E se você pensa nas bem-aventuranças, se você pensa na alegria, e vou te dizer, humanamente, se você começa a pagar o preço, assim, você começa a perceber que você aumenta a sua disposição para estudar, o seu jejum te ajuda a domar melhor o seu temperamento, você vai perceber que, olha, é que se eu faço algumas coisas que não são agradáveis, como, por exemplo, tomar um banho gelado, né, acordar cedo para rezar, ser fiel aos meus compromissos, é que existem alguns bens que eu alcanço isso. Tem bens que são tipo torta de limão, você vai lá e pega. Tem bens que são árduos, mas que quando você conquista... Então, olha, ao invés de olhar no peso do caminho, porque, na verdade, você não tem medo da santidade, tá? Na verdade, você tem medo do peso da cruz. Mas não olha só para o peso da cruz, não. Olha para a ressurreição, que a coragem aparece, tá bom? E é complicado. Eu lembro de uma vez, foi até a Babi que me falou disso, do minuto heróico, né? Aquele bendito do despertador que vai querer entrar para a soneca, e quando ele desperta, é aquele minuto do primeiro dia que eu tenho coragem de, assim que ele desperta, eu levantar da minha cama e fazer as minhas coisas. Meu Deus do céu, como é difícil viver aquele primeiro minuto do dia para conseguir fazer o resto. Mas quanto é rentável e quanto o meu dia ele rende. Então, uma conversa com o Thiago também durante essa semana, a gente falava, quando durante o nosso dia a gente dá a primazia daquele dia para Deus, o nosso tempo parece que ele se multiplica, né? Você me fez lembrar do livro chamado Vaso de Argila, do Léo Tressé. Então, é um relato das 24 horas do dia dele, né? Então, ele diz que os primeiros minutos definem o nosso dia. Então, eu devo acordar bem. Essa história de ficar sempre colocando mais 5, mais 10 minutos e deixando para sair de última hora, define o seu dia também. Claro que o relato dele é de alguém que fazia isso, acordava sempre de última hora. Depois, pelas circunstâncias da vida, ele precisou acordar quase 1 hora antes do primeiro compromisso. E nesta 1 hora antes, ele era quase que obrigado a ficar na capela. Dali ele saiu essa ideia. Ele percebeu, pela mudança que teve na vida dele, que os primeiros minutos definem o meu dia. Então, nós devemos ter coragem de cruz, coragem de santidade, coragem de penitência, coragem para acordar na hora que você colocou no despertador mesmo. Fica enrolando não, que isso vai definir. O seu dia vai ser atropelado se você já começa atropelado. Me fez recordar isso, o seu testemunho. São coisas tão pequenas, né? Que quando a gente vai ver fazem tanta diferença. Tem que colocar sentido nas pequenas coisas, né? A gente às vezes cai na tentação de achar que eu não vou conseguir ser santo porque já imagina algo grande. Sendo que, na verdade, começa nas pequenas coisas do dia a dia. Se eu não conseguir ser fiel àquele horário todos os dias, se eu não conseguir ser fiel no meu horário de adoração, se eu não conseguir ser fiel no meu jejum ali da quarta, da sexta, se não for nessas pequenas coisas, eu não vou conseguir a grande, né? Eu lembro uma vez que o Cadu ainda falou isso no Revolução, né? Se você não conseguir ser fiel na pequena coisa, como que você quer ser santo? A santidade se dá no dia a dia, né? Nas renúncias do dia a dia. Né, e a maturidade é assim, né? É que a gente esquece que a gente é gente, poxa. A vida não está pronta ainda. E isso aqui é a maravilha da vida, né?
Sim. Deus, diariamente, quando a gente acorda, te dá uma oportunidade. Né? Eu falo de Deus porque assim, a possibilidade é alta, né? A gente está falando de elevar, então o mais alto você pode chegar é o santo. Então, queira isso, poxa, para que vai ter ideal baixo? Mas é que é o seguinte, é que a maturidade é simples. Né? É o esforço de acordar cedo. Eu, por exemplo, eu admiro muito um homem que é o Dr. Paulo Pacheco, ele conhece muito de antropologia católica, eu estudo com ele, e eu assim, cara, esse cara é um crânio, né? Eu olho, ele me inspira a estudar um pouco mais, só que acontece, eu não acho estudar gostoso. Tem gente que é fantástico, cara. Eu admiro as pessoas que naturalmente amam estudar, mas é violência. Mas é uma coisa tão simples, né? Aí você quer assim, eu quero estudar 10 horas por dia. Tá, mas olha, você mal estuda 15 minutos, criatura. Então, vamos começar com 15 minutos de estudo? Ao invés de querer começar a rezar o rosário, vamos começar a rezar o terço, uma dezena? Ao invés de querer um emprego, vamos começar a aprender a limpar seu quarto? Né? É pequenas coisas que vai te dando uma ordem. Olha, se você conquista a ordem, né, com 10 minutos, você levanta 10 minutos mais cedo, rumo ao seu quarto. Todo dia, um mês, você conquistou uma virtude da ordem. Se você segue com o tempo, você está querendo organizar outra coisa. Você começa a organizar teu estudo, você começa a organizar o teu trabalho, aí tua vida está mais ordenada, você já tem mais tempo, aí você começa a inserir para qualquer prática, seja a conquistar um emprego, vida religiosa ou ter saúde. Começa por pequenas coisas, porque a gente é gente. Sim, é muito eu querer começar muito alto. E é muito legal essas oportunidades, gente, porque a gente falava hoje cedo. A galera que às vezes nos acompanha, às vezes pensa que a gente, tipo, é quase que anjo, né? Tá num outro patamar de... Caramba, gente, a gente tá, tipo, com vocês aí, viu? A diferença é que a gente está numa dedicação integral aqui e a gente está buscando de uma forma mais radical essa vida de santidade. Entretanto, porém, todavia... Mano, isso aí que o Cadu foi falando é muito eu. Eu já quero estar... É por isso que eu fui falando da irmã Clara aqui. Porque eu acabei o documentário, caramba, eu queria cuidar dos pobres. Quase que eu ligo para a Demi para ir para a África. Só que eu preciso entender que existem circunstâncias, existem realidades da minha vida que hoje me exigem outras decisões e outras atitudes. Cara, meu guarda-roupa tá zoado. Bora arrumar o guarda-roupa? Minha cama tá zoada, bora arrumar minha cama. Eu preciso acordar a tal hora, bora acordar a tal hora. Então, tipo assim, são pequenas coisas que podem fazer aí grandes diferenças na minha vida. Bora para os planetas, para termos mais dinâmica. Eu amo esses planetas. Padre. Esse aqui, maior, esse planeta aqui. O padre Não sei gosta qual o dos nome grandes. dele. Metas altas, metas altas. Marte. Conte-nos livremente sobre um furo ou um fora que você tenha dado na sua vida que te marcou de maneira singular. Ai, que legal. É que eu sou ruim de memória. Pegaram meu ponto fraco, meu Deus. Padre, enquanto o senhor quer pensar, a gente pode Já fazer isso. então do Melhor. Cadu. Você já vai pensando. Qual que você quer? Deixa ele escolher. escolher. Rafa, Vai, escolhe. pode ser esse, Rafa. Vai, Pode? vai lá. Ah, então Ele ele confia em mim, justificou, né, ele Rafa? confia em mim. Ele confia, Ai, coitado. meu Deus, que medo de trair a confiança podia agora. ter uma Não vou coisa cantar pra de novo. Mercúrio. Em 30 segundos, diga 15 palavras que rimam com elevados. Misericórdia, isso é um perigo. Peraí que eu vou Peraí, pegar volta, o volta lá de novo, cronômetro. não gravei. Em 30 segundos, 15 palavras que rimam com elevados. Calma aí que eu vou pegar o A relógio. Júlia já está pedindo De ajuda aqui, ó. aos universitários, né? 30 segundos que rima com elevados. Tá. Elevados. 1, 2, 3, valendo. Amados. Caramba. Caramba, não rima. Não, eu quero... Elevados, amados, abençoados, fortificados, frutificado, aromado, amadeirado. Pronto, ele já foi aprendendo. Foda. O que mais? 18. 21. Travou. Travou, não tá rimando, Cadu. Não, acabou? Tem mais? Tem. Sim, 3, 2, 1. Não deu Já certo. era. Tô pedindo ajuda pros músicos lá pra soprar uma Ei, palavra. Cadu. Nem sei quantas foram. Foram 7, 8 palavras. Ah, foi legal. Eu travei na quinta. Olha mas que tinha ele começou a furtado. pegar o ritmo assim, aí ele parou, travou. Acabados, zoados, Zoados. Falando detonado. em zoar, Molhados. padre, o padre tá nos devendo falando uma em zoado, história. você tá falando em devendo zoar. uma história de furados. Ah, lembrei aqui. Demorou, eu achei que não ia conseguir. Mas na época de seminário, nós servíamos aqui nas missas dos acampamentos na Canção Nova.
E a gente sempre tem aquelas funções, né? Tem o seroferário, que são aqueles que ficam nas velas, assim, né? Turiferário, gosta de ficar com um turíbulo ali, faz subir fumaça, né? Naveteiro, que é o que fica com o incenso do lado para pôr no turíbulo, né? Para fazer fumaça ali no altar para o padre. Muita fumaça, fazer fumaça. Seminarista gosta de fumaça, né? E eu lembro que teve um período que eu sequencialmente estava ficando como seroferário, né? Então, na vela. Então, na hora do evangelho, os seminaristas vão ali para o lado do padre, ficam ali com a vela do lado, e bem aqui, de cada lado, fica o turiferário e o naveteiro. Teve um dia que eu estava de naveteiro, mas eu estava com a cabeça tão já automático de seroferário, que numa missa na TV eu fui para o lugar de seroferário. Então ficou um cara com a vela aqui do lado esquerdo e eu do outro lado com de naveteiro ali, com a caixinha de pôr incenso no turíbulo. E o cerimoniário daquela missa olhando para mim, assim, fazendo gestos, só que eu não entendo mímica, né? A pessoa fala para pegar copo, eu pego tudo que tem direito, mas não pego o que era para pegar. E o cerimoniário fazendo gesto para mim, eu sem entender, depois que eu vi que eu estava no lugar errado. Então foi um furo, né? Claro que a TV tem seus meios, filma o altar, de alguma forma, até fazer a troca, ali colocar o seroferário que já estava empurrando no lugar certo. Ah, pai, ainda bem que conseguiram te trocar. Porque eu fui fazer aqui a abertura do programa da tarde, o senhor ainda não tinha chegado. E eu fui chamar um vídeo, e aí, em vez de eu chamar o vídeo da Lua, eu chamei o vídeo da Luzia. Só que não tinha Luzia. Então, tipo assim, o senhor foi com a naveta, de boa, conseguiram te trocar, mas eu paguei mico ao vivo. Então, estamos aí, ó. Parabéns para você. Vamos lá, mais perguntas, Temos mais Rafitia. uma pergunta da Jaise Fagman. Acho que é isso. O que mais atrapalha na busca das virtudes? Qual é a mais difícil de buscar, pai? Eita. Ah, é para o padre? É. Mas depois o Cadu também pode ajudar, viu? Pode Então tá bom. buscar. Claro que quando ela pergunta sobre as virtudes, nós já entendemos as duas realidades, as naturais, que são aquelas cardeais, e também as virtudes teologais. Falando das sobrenaturais, sabemos que não devemos nem falar tanto de difíceis, porque é uma graça que Deus nos dá a partir da oração. A sua dificuldade maior vai ser em exercitar, porque uma das definições filosóficas até que encontramos quando se fala de virtudes é de que é um hábito repetido. Então, você precisa repetir o hábito. Então, você precisa não tanto se fixar numa ou outra virtude, mas você precisa ter coragem de constância, e coragem de constância em todas elas. Começar dessas 4 principais, né, as cardeais, que o Cadu já mencionou, as 4 aqui agora há pouco. Então, ter coragem de constância nelas, com certeza você vai crescer nas outras também, que precisa desse terreno, né, bem moldado ali. Então, tenha coragem de repetição, tenha coragem de criar hábito, tenha coragem de acordar cedo, porque os primeiros minutos, os primeiros segundos definem o seu dia. Então, não fique escolhendo uma ou outra, não, que é típico nosso, né? Querer fragmentar, querer separar muito. Nossa visão deve ser de conjunto, deve ser uma visão mais integral, um pensamento mais integral. Então, pensa em todas as virtudes e saiba que você precisa de constância em todas elas. Isso vai te ajudar no seu caminho de santidade, tá bom? Qual é o nome da pessoa mesmo? A gente... Deixa eu olhar Vamos olhar o nome Tá. dessa de cima aqui, ó. aqui, ó. Jaise. 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 Olha, é o seguinte, geralmente a virtude mais difícil, eu não sei se a tua pergunta é essa, né? Mas a virtude mais difícil para você, ela já vai te sinalizar alguma coisa que você precisa reconhecer. Então, é interessante se você conhece teu temperamento, por exemplo, se você conhece o teu defeito dominante, porque a virtude mais difícil vai ser a mais difícil para você, porque todas têm desafios. Só que quando você entende teu defeito dominante, né? Então, por exemplo, para mim, uma pessoa de temperamento sanguíneo, não é muito difícil para mim algumas virtudes que envolvem a sociabilidade. Por exemplo, eu não sei se esse é o temperamento da Rafa, mas a Rafa parece muito melancólica, né? É? Você é melancólica, né? Rafa? Por Foi exemplo... discordar do psicólogo, não tem como, ao né? vivo, né? Que feio. Ah, né? eu acho que eu sou fleumático. Tá, sanguíneo certo, né? Ou colérico, né? Ou colérico. Mas olha que interessante, quando você conhece, então, por exemplo, se eu sei que eu sou melancólico, as virtudes que vão me puxar para fora, elas vão dar um pouco mais de trabalho para mim, né? Então, assim, o temperamento, ele ajuda, sobretudo, se você entende o seu defeito dominante, porque aí vai ter aquela virtude que é a mais difícil para você.
Mas aí tem um ponto, né, dentro do que o padre estava dizendo, que é o seguinte, por prudência, é sempre interessante você pensar assim, ó, qual é a virtude que eu mais preciso agora? Porque tem virtude que, se você mirar nela, as outras vêm. Porque o processo da virtude, assim, elas nunca andam sozinhas, né? Elas andam de mãos dadas, vamos dizer assim. Então, quando você, por exemplo, a pessoa que ela não consegue, ela não tem ordem, né? Ela vive sendo uma pessoa injusta, porque ela não chega na hora certa no trabalho. De repente, se você organiza o horário de acordar dela, parece que, do nada, as outras virtudes vêm. Ela começa a ter fortaleza para enfrentar os desafios, ela começa a ter mais prudência, porque ela já acordou mais desperta. Então, assim, conheça o seu defeito dominante, busque saber mais sobre isso e procure a virtude, não só a que é mais fácil ou que é a mais difícil, mas qual é a que você precisa mais para este momento que você vive. Sim, Cadu, só para acrescentar, porque como mencionou, né, o defeito, né, o vício dominante, e a gente tem a tendência de sempre procurar, né, o ruim. Qual que é meu defeito dominante? Então, por que você não faz o exercício também de descrever qual é a sua virtude dominante? Porque você também tem uma virtude dominante. Então, qual é a sua virtude dominante, Pedro? Não precisa me responder agora. Qual a virtude dominante, Rafaela? Então, você deve pensar também que tem uma virtude que você tem mais facilidade, que é o que o Cadu falou, né? Mas usa também o mesmo nome, virtude dominante. Qual a sua virtude dominante? Porque eu acho que o vício vai ser fácil você descrever, né? Qual é o vício? O pecado dominante a gente já sabe, mas é claro que, se você tem uma virtude que você vive mais fácil, essa também vai te ajudar a vencer os vícios. Algo que eu achei interessante que o Cadu falou, a questão tá mesmo da comparação, né? Porque, às vezes, o que é difícil para mim, para o Pedro, é fácil. E muitas vezes a gente acaba ficando se culpando, né? Se martirizando. Ai, meu Deus, eu não consegui isso, não consegui, ele conseguiu e eu não consigo. Então, também tem que ter essa misericórdia, vamos dizer assim, até comigo mesmo. Até com a gente mesmo, porque às vezes a gente se martiriza mais do que os outros martirizam a gente. Né? Exatamente. E o autoconhecimento seria o primeiro passo? O conhecimento de si, mas essa misericórdia de si, a gente tem que tomar cuidado para não ser autocompaixão, né? Porque é o seguinte, você primeiro tem que ter paciência e entender que você é Rafaela. Te peguei para Cristo agora, né? Mas você é uma pessoa. Para além de temperamento, você é uma pessoa. Então, tem coisas que estão possíveis para você, tem coisas que não. O padre falou de uma coisa que é interessante. Quando a gente pensa virtude e vício, são lados da mesma moeda. Porque, na verdade, o mal não existe, ele é a ausência de bem. Então, quando você entende a ausência, o que me falta, você já vai entender qual é a virtude que você precisa. Né? Porque a virtude, ela é a presença daquilo, daquela característica, daquele hábito contínuo. Então, quando você entende que você é Rafaela, então, assim, tem coisas que não tá para você. Eu, por exemplo, é óbvio, vocês me viram entrar, vocês já perceberam que, pela minha altura, não tá para mim ser jogador de basquete. Entende? Então, assim, beleza, Cadu, não tá. Então, não é uma coisa que eu vou objetivar. Mas, de repente, tem algumas coisas que estão para mim. Mas, olha só, quando você olha para o Pedro, caramba, que legal, esse cara tem facilidade para se colocar. Não dá para você querer ser o Pedro. E aqui entra o ajuste no que o padre falou de olhar para a vida do santo. A vida do santo, ela deve ser imitável. E eu diria que, para o jovem que tende a ser soberbo, imitável até o fim, para você conhecer qual é o teu limite, entende? É óbvio, você não vai conseguir ser São Padre Pio, né? São Padre Pio é só São Padre Pio. Mas quando você tenta imitar, mal não te faz, se você for bem acompanhado. Por quê? Porque chega uma hora que, que isso daqui até, assim, acordar cedo, rezar, dormir no chão, até eu conseguir, mas isso aqui não, isso aqui é só Padre Pio. Mas olha que legal, quando você tem um modelo alto, aquilo te indica a virtude. A pessoa encarna para você uma virtude, que de repente pode estar para você, né? Ou de repente tem coisa que não vai estar para você. Mas à medida que você se lança a buscar, você vai percebendo. E aí você vai aparecendo a tua identidade, dizendo de outro modo. Quando você olha para caramba, eu queria ser tão expressivo assim, né? Aí o que acontece? Mas você jamais vai ser expressivo igual o Pedro, mas você pode ser expressiva a la Rafaela. Entende? Expressiva ao teu jeito. Aí você encontra o caráter pessoal. Só que olha que coisa de louco. Convivendo com Pedro, você percebe alguns trejeitos aí que dá para imitar e que te ajudam a ser um pouco mais espontânea, mas do teu jeito. Entende? Sim. Alá, Rafaela. Alá, Rafaela. O conhecimento de si, que foi a palavra e a pergunta que ela fez, ele deve existir também. Só que é um conhecimento de si não a partir de si mesmo, é um conhecimento de si a partir de Deus, né? Santa Teresinha, que diz só aquilo que Deus pensa. Então, a gente tem que ter um trabalho de descobrir como Deus te vê e te pensa. Então, você tem que rezar, tem que crescer na vida de oração, né? Tem que crescer na vida de
silêncio também, de contemplação, de meditação, de mergulhar nas Sagradas Escrituras, nos escritos dos santos. Então, você vai fazer um conhecimento, um caminho de conhecimento e crescimento, claro, pessoal, a partir de Deus. Então, logo você precisa se colocar na presença dele. Porque se conhecer por se conhecer, talvez faça até mal, né? Porque você faz esse caminho de para dentro, né? Um caminho de interioridade sem Deus pode gerar até certa angústia e desespero. Faz Você muita que é psicólogo confusão, aqui, né? Porque assim, ó, exatamente, quando eu Entra num falar lugar do que não consegue conhecimento, sair. eu posso cair naquele redemoinho para dentro, no sentido assim, tá, eu vou me autoconhecer, mas eu vou cair na dimensão só psicológica, eu vou conhecer só os meus afetos. Mas quando eu falo conhecimento de si, das minhas potencialidades, por que ser santo, né, é o mesmo do que ser humano? E vou dizer, padre, eu tenho até dor de barriga quando alguém fala assim, o problema é meu humano, né? Quando eu digo assim, não é o problema, seu humano é bom, porque foi Deus que criou tudo e viu que era bom. Mas o que acontece? Aí a gente vai entender na antropologia católica, por exemplo, Edith Stein, né? Santa Teresa d'Ávila, é que é o seguinte, é que à medida que eu vou conhecendo o dom que é ser Carlos, né? Ser Rafaela, eu vou perceber, à medida que eu vou entrando no castelo, e o movimento do castelo, ele é um movimento humano, mas ele é um movimento de elevação natural, mas, ao mesmo tempo, que eu vou sendo elevado pela graça. E aí eu toco uma centralidade, que é uma centralidade... Eu achei o núcleo do que é ser Cadu. Eu achei o núcleo do que é ser Rafaela. Mas, quando eu toco esse núcleo, eu percebo que este núcleo ele é um vaso de barro, mas que porta em si um pote de ouro. E que lá dentro habita um Deus. Então, quem não trilha esse humano natural não consegue chegar. Não consegue chegar. Então, assim, é conhecer-se, porque quando a gente vai se conhecendo, você vai conhecendo os vícios, você vai conhecendo as paixões, mas você vai percebendo que, ao mesmo tempo, tem bastante joio, tem bastante trigo. O autoconhecimento, se for mergulhar só na tua realidade, corre o risco de fazer você fechar no egoísmo, fechar em si mesmo. E só tem um jeito realmente de você se conhecer, que é o conhecimento de si, que é para fora. Amar o Cristo, ou amar o próximo, é um movimento de saída. E, à medida que eu saio, eu me conheço. Tem um jargão na igreja antigo, o pessoal fala assim, você tem um dom, mas quem confirma o teu dom é a comunidade. Mas é isso mesmo, você vai se colocando a serviço, você vai objetivando a necessidade do outro, você vai saindo de você. Aí as pessoas, assim, olha, Cadu, você gosta de falar, né? O programa tem que arrancar o microfone da tua mão. Mas você faz assim porque você é psicólogo. Eu falei, não, eu sou psicólogo porque eu faço assim. Mas, convivendo, eu fui percebendo que eu tinha esses talentos, mas à medida que eu fui saindo de mim. Então, a gente se conhece quando sai. Né? Que esse movimento que o padre colocou, a experiência com Deus ajuda nesse movimento, é a saída de si. Sim. Né? Eita, nós. Vamos lá. Vamos para a mais dinâmica dos planetas. Tem mais planetas, padre. Não. Já que você falou planeta, não. Qual planeta que o senhor quer? O menorzinho, o menor planeta aqui? de todos. Esse aqui. Qual que é o menor planeta de todos? Terra. Nossa, que triste, gente. É o menor planeta de todos. Volta para a Terra. Volta astronauta. Pra Terra. Darth Vader. Terra, em 1 minuto, passe aos nossos Eita. Em 1 minuto, passe aos nossos telespectadores uma receita deliciosa. Sim. Você pega um vidro de azeite, põe assim na frigideira, fio de azeite, pouquinho, quebra 2 ovos, maravilhoso. Peraí. Joga um pouquinho de sal. Peraí, padre. Uma música de Ana Maria Braga. O desafio é para os músicos também, gente. Pronto. Uma receita. Não, padre, de ovo. Ovo frito. Tão bom, gente. Não, uma receita mais deliciosa que ovo frito. Mais olha, deliciosa. tem um fundinho de Ana Maria Braga pro senhor. Tem que ser mais deliciosa que eu... Será que tem, Pode ser gente? uma receita. Tem, pai. pode ser uma bolo, receita. uma Um bolo, torta. ou alguma coisa legal. Ai, meu Deus. Qual que é o jeito que o senhor faz brigadeiro? Deve ser diferente do jeito. Não sei fazer brigadeiro. Gente, o padre não fala. Sabe porque eu falei que eu ia falar que eu ia comer um brigadeiro lá na casa dele? Meu Deus.
Nada, Não, padre. vamos pro Cadu. Eu já pra pensar dei- na vai, receita. Cadu, porque eu já dei minha Passa essa receita. pra mim, É. da receita, Tá, posso? vai, Essa ótimo. eu Ah, é? consigo. Essa eu consigo. Pode Ah, ser? então pronto, Vai lá, beleza. beleza, ó. A esposa dele tá ali, depois a gente vai conferir. Aí ela dá essas- testemunho, né? Ela confirma se... Show. Então, música de Ana Maria Braga pro Cadu. Vai lá, é uma receita de mousse, tá? Muito prático, mousse de maracujá. É o seguinte, você pega um creme de leite, um leite condensado, um iogurte natural, sem ser desnatado, tá? Bota tudo no liquidificador, bate, pega 3 maracujá, parte no meio. Para quem não entende nada de cozinha, você não bota a casca, tá? Você só tira ali o recheio do maracujá, bate no liquidificador, importante, bota para importante. gelar para 1 hora. Fica pronto. Essa mousse é deliciosa, deliciosa. E simples, rápido, meia hora Tá tá vendo? pronto. Salvo pelo Cadu. 40 segundos para passar uma receita, 1 hora para ficar pronto. Delicie-se com o mousse do Cadu. Oh! Ah, Deus do céu. Vamos lá? Outro planeta para Cadu. Pode, pra mim não, Cadu, agora. Qualquer coisa eu te ajudo. Pro padre, vai. Vai, Vamos vai. ver. Qual que vocês querem? Então vamos lá, duplinha aí. Quer escolher, padre? Vai. É, esse maior. O maior. Tô falando, padre, O gosta padre de tem coisa meta grande. alta, o padre tem meta alta, ele quer o céu. Vênus. Cante o refrão de uma música que tem marcado a sua vida neste tempo. Aí, padre, cantar, o senhor canta. Ó, Uma Cadu música que tem já pulou marcado. fora, O senhor gosta de música, padre? Uma música, Eu sei que padre, o senhor tá gosta de música. Uma música que tem marcado o senhor nesse tempo. Qual música que tem te marcado? Assim, né? Que você tenta ir pra capela, passar do tempo. Ah, eu gosto muito da música do Valmir Alencar, aquela do Cântico de Maria. Aham. A minha alma engrandece. Canta você que é cantor, por favor. Fica Não, mas até- qual que é? Qual A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Chega. Meu espírito. Aê! Ó, falta 2. Qual que você quer, Cadu? Bem Qual rapidinho, que o nosso Tá tempo já acabando, tá 10 Pode ser, minutos. esgotando. pode ser o menor. Pode vai. ser o menor. menor, vamos lá. Vamos lá. Mercúrio. Mercúrio. Em 30 segundos, diga 15 palavras que rimam com elevado. Isso aqui já foi. Já foi. Ah, Thiago, você repetiu a pergunta. Vamos pro próximo, Próximo. último. Urano. Em 1 minuto, conte uma história onde você cite uma vez. Em uma vez, cada uma das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Conta uma história em que você cite pelo menos uma vez cada uma, em 1 minuto. Aí depois nós vamos ter mais 1 minuto para encerrar, que a Cineide já está cortando nossa cabeça ali. Posso ajudar então? É, vai lá. padre. Seguir, minuto. seguir a Jesus Cristo, como a Madre Claire, Aham, a irmã Cléia. irmã Claire, é ter fé em Deus. E para ter fé precisamos caminhar com esperança neste mundo, e a esperança nos leva a viver uma vida de caridade, de doação aos irmãos. Eita, Vamos, gente! vamos. Vamos fazer um fundo de agradecimento? Gente, eu tô amando essas coisas. Um fundo agora de agradecimento desse talk show maravilhoso. Fundo alegre, feliz. Gente, muito obrigado, viu? Como foi Obrigada, bom. padre. Se tivesse público aqui, nós estaríamos assim agora. É isso, mas a gente aplaude aqui assim, ó. Aplaude, pé. Ouvi. Bom, pessoal, Muito obrigado. obrigado por tudo. Foi muito bom ter vocês aqui, né, Rafa? Sim. Ô, Rafa, eu falei que ia fazer isso, que eu tô com muita vergonha de ficar do Ah. seu lado. Verdade, gente. Ai, pronto, eu vou agradecer Vamos a lá, Rafa. encerrar. Oi, Rafa. Ai, quase que eu caio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por vocês estarem com a gente nesse dia, nessa tarde maravilhosa. Ai, agora eu tô feliz do seu lado. Foi muito bom, brincadeiras à parte. Nós crescemos na espiritualidade, na busca das virtudes e na fé por estarmos compartilhando esse momento com vocês. E para você que está nos acompanhando, daqui a pouco, às 16 horas, a Santa Missa. Fique aí com o Congresso. Revolution Congress. É nóis. Exatamente. Bora lá.